Olá, seja bem-vindo ao Defesa do Consumidor, um programa produzido semanalmente pela ADECO com o intuito de instruir os cabo-verdianos com informações das mais variadas áreas do consumo, bem como incentivá-los para o exercício da cidadania e a prática do consumo sustentável. Portanto, fiquem na nossa companhia nesses próximos minutos e informem-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. Presidente do Conselho Diretivo da ADECO analisa os 27 anos de atuação da Associação para a Defesa do Consumidor em Cabo Verde. A rúbrica de Boa Conta traz dicas de como controlar os seus gastos com o contador de eletricidade. Informação Jurídica responde à seguinte questão: meu pai me deserdou, mas o motivo apresentado por ele é falso. O que posso fazer? A ADECO responde o que é e quando se pode falar em caso de assambarcamento de produtos. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. No mês em que se completa 27 anos de atuação, a Associação para a Defesa do Consumidor reafirma o seu compromisso com a proteção dos direitos dos cidadãos e a promoção de relações de consumo mais justas e equilibradas. Ao longo de quase 3 décadas, a ADECO tem se destacado na orientação dos consumidores, na mediação de conflitos e na luta por legislações mais eficazes. Para marcar esta data importante, procuraremos ao longo deste mês conversar com os últimos precedentes que por aqui passaram. A começar, falamos com o atual presidente do Conselho Diretivo, Nelson Faria, que fez uma análise destes 27 anos de trabalho e traçou objetivos para o futuro da associação. Sem sombra de dúvidas, temos de parabenizar a ADECO pelo percurso, um percurso de 27 anos que mostra uma consolidação ao longo do tempo, com diferentes fases, mas, sobretudo, a partir de 2008, 2009, creio, tem tido um percurso ascendente a nível da notoriedade e da sua capacidade de execução de trabalho em prol dos consumidores, sobretudo, mas também noutras esferas em que a ADECO atua, nomeadamente na vertente da cidadania e também na vertente da defesa ambiental. Portanto, a ADECO tem sido um parceiro necessário da defesa do consumidor, tão importante no nosso panorama de consumo, tanto quanto as empresas, na medida em que é a única associação que se posiciona em defesa do consumidor e que tem um conjunto de ações. Se repararmos bem, apesar da Lei de Defesa do Consumidor ser de 1998, necessita necessariamente de ser atualizada, a ADECO conseguiu com que os consumidores passassem a ser respeitados e a lei fosse respeitada em parte, mesmo que parte da lei ainda precisa de ser concretizada, mas o grosso da lei, neste momento em Cabo Verde, podemos dizer que se verifica. A ADECO também notabiliza-se pela capacidade de informar e fazer pedagogia junto dos consumidores, quer em contacto direto, quer nos meios de comunicação, nomeadamente nas rádios, na televisão e também nos canais, nas redes sociais. Outra vertente da ADECO muito útil tem sido também a nossa vertente jurídica, a nossa capacidade de informação jurídica, a nossa capacidade de resolução de conflitos a partir do nosso gabinete jurídico, que tem sido atuante e muito presente na vida e na resolução de pequenos conflitos de consumo que deparamos com a ADECO. Também, outra vertente relevante da ADECO tem sido o posicionamento a nível das parcerias. Nas leis que são aprovadas, a ADECO é solicitada, em algumas, para se posicionar enquanto entidade que emite pareceres. A ADECO emite esses pareceres. A ADECO também trabalha em articulação com a ARME, com outras agências reguladoras, com o BCV, que tem sido uma grande parceira, e também com as entidades inspectivas, no sentido de que o ambiente de consumo melhore no país. A ADECO tem o desafio da sustentabilidade permanente, por ser uma associação e o próprio associativismo em Cabo Verde ser ainda incipiente e pouco consolidado, tem esses desafios estruturantes, sobretudo a nível de financiamento. A ADECO financia-se da cotização dos seus associados, essencialmente, e de alguns projetos que vai estabelecendo com um outro parceiro internacional ou parceiro nacional, nomeadamente o Governo, mas carece de apoio das autarquias. Carece que as autarquias cumpram o seu papel enquanto agentes de defesa do consumidor, cumpram o seu papel conforme está plasmado na Lei de Defesa do Consumidor e agora, mais recentemente, nos novos estatutos dos municípios. O alargamento da ADECO
A nível de representação no país é um outro grande desafio. Neste momento estamos na Praia, uma delegação, estamos no Sal, estamos na Boa Vista, mas nós pretendemos alargar aos 22 municípios do país. Neste sentido, é um desafio que a ADEC tem nos próximos tempos, conseguir ter uma representação digna em todos os municípios. Portanto, são desafios que nós, neste mandato, temos tentado, ou estamos a tentar ultrapassar, mas sabemos que é um percurso e esse percurso vai ser continuado e deve ser continuado. Necessita sim também da consciencialização dos parceiros aqui mencionados. Desde o início, as prioridades têm sido, primeiro, em consolidar o nome da ADECO enquanto Associação de Defesa do Consumidor, com uma notoriedade visível que já vem de há algum tempo. Manter esta notoriedade e aumentá-la tem sido um dos desígnios desta gestão, da mesma forma que internamente consolidar o corpo técnico, dotá-la de conhecimentos, de preparo para atuar na defesa, nesta causa, tem sido também um outro desígnio. Outro desígnio tem sido a construção da nossa sede. Nós estamos a trabalhar neste momento para ter as formalidades necessárias cumpridas, nomeadamente ligadas à questão do projeto e à questão também do próprio financiamento da sede. Estamos a tratar deste assunto, está encaminhado. Uma outra vertente de atuação desta gestão tem sido também direcionada para os municípios. Nós queremos que os municípios cumpram o seu papel na defesa do consumidor e nós já iniciamos alguns contactos na tentativa de trazer a Associação Nacional dos Municípios e consciencializá-la do seu dever enquanto agente de defesa do consumidor, também junto dos municípios que já somos parceiros e que pretendemos ser parceiros. Nós estamos a enverdar contactos no sentido de alargar a representação da ADECO em todo o país, porque a ADECO é uma associação de âmbito nacional. A todos os colaboradores da ADECO, a todos os que colaboraram com a ADECO ao longo do tempo, os nossos sinceros agradecimentos. Fizeram e têm feito um excelente trabalho. A todos os parceiros, os nossos agradecimentos também pelo apoio que nos têm prestado. E a todos os consumidores, porque consumidores somos todos nós, do nascer do dia ao anoitecer, do nascer ao final dos tempos, nós todos somos consumidores. Nós queremos que os consumidores se sintam valorizados, se sintam acudidos em todas as suas necessidades de bens e serviços, sobretudo os essenciais, e nós seremos um parceiro incansável na defesa dos direitos dos consumidores. Aprenda como controlar os seus gastos com o contador da eletricidade com o engenheiro Marco Cruz na rúbrica É de Boa Conta. Você sabia que o contador de eletricidade pode ser seu melhor aliado contra desperdícios, furtos e contas erradas? Hoje vamos mostrar como usar esse aparelho para controlar os seus gastos. Em prédios com vários contadores é comum a dúvida: qual é o meu? Pegue a sua fatura e veja o número em leituras kWh. Exemplo, 4.865 kWh. Agora vá até os contadores e procure o que tem um número parecido, um pouco acima, como 4.924,55 kWh. Pronto, este é o seu contador. Às vezes um contador pode apresentar vários números, como hora, potência, outros registros, etc. O que pode confundir as pessoas qual é o certo para a leitura. Mas procure sempre pelo número que é próximo ao mostrado na fatura. Veja este exemplo de um mesmo contador com vários números. Neste caso, é um número 4.924,55 kWh, pois é o mais próximo de 4.865 que está na fatura. Suspeita de problema? Faça este teste simples. Desligue todos os aparelhos e disjuntores. Espere 1 hora ou mais. Se o número do contador subir, há fuga de energia, furto ou falha no equipamento. Quer saber se um aparelho gasta muito? Desligue tudo. Ligue só o aparelho suspeito como um frigorífico. Veja quanto o número sobe em 15 minutos. Compare, por exemplo, o consumo de uma lâmpada LED com o de um ferro elétrico. Quer saber quanto gastou numa semana? Anote o número atual do contador. Por exemplo, 4.945. Depois de 7 dias, anote novamente. Exemplo, 4.997 kWh. A diferença dá 52 kWh. Multiplicando por 35 escudos, dá 1.820 escudos.
Anote, compare e questione. Você é o fiscal da sua própria energia. Com o controle vem economia e menos surpresa na conta de luz. Meu pai me deserdou, mas o motivo apresentado por ele é falso. O que posso fazer? A jurista Shirley Graça traz-nos a resposta a esta questão na rúbrica Informação Jurídica. Já falamos aqui neste espaço que um filho pode perder o seu direito à herança se for deserdado pelos pais e que para isto é necessário que o testador apresente um motivo legítimo. Mas esse motivo apresentado para deserdar este filho for falso. Se, por exemplo, este pai alegar que deserda um filho porque este o negou os devidos cuidados que precisava e isto for falso, não corresponder à verdade. Se este filho for deserdado no testamento por motivos que não procedem, que não são verdadeiros, como é que este filho deve proceder para não perder o seu direito à herança de forma injusta? Quando a causa invocada, ou seja, o fundamento apresentado pelo testador para deserdar um herdeiro não existir, esse herdeiro deve intentar uma ação de impugnação da deserdação. Depois de aberto o testamento, que é onde consta a deserdação do filho, se o motivo invocado para a deserdação não existir, este filho tem até 2 anos para intentar uma ação de impugnação da deserdação, em que provará que o motivo apresentado pelo testador não existe ou é falso, e deste modo, portanto, não perderá o seu direito à herança. O que é assambarcamento de produtos e quando se pode falar que o consumidor está perante esta prática? A DECO responde com a jurista Janice Oliveira. Assambarcamento é considerado uma infração contra a economia. Podemos ter assambarcamento praticado pelo comerciante ou fornecedor, ou também pode ser praticado pelo próprio adquirente, o consumidor. O assambarcamento praticado pelo comerciante ou fornecedor é uma situação em que, no período de notória escassez ou com prejuízo do regular abastecimento do mercado de bens essenciais ou de primeira necessidade ou ainda de matérias-primas utilizáveis na produção dos bens essenciais, o comerciante ou fornecedor, já tendo estoque desse produto, oculta essa quantidade, recusa a sua venda segundo os usos normais da respectiva atividade com o objetivo de alterar os preços ou prejudicar os consumidores. Esta prática é punida com pena de prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa de 80 a 200 dias. Podemos ter também assambarcamento de adquirente, ou seja, assambarcamento praticado pelo próprio adquirente, o consumidor. Isto acontece quando o adquirente ou consumidor, em situação de notória escassez ou com prejuízo do regular abastecimento do mercado, adquire bens essenciais ou de primeira necessidade em quantidade manifestamente desproporcionada às suas necessidades de abastecimento ou de renovação normal das suas reservas. Aquele que praticar o assambarcamento de adquirente é punido com pena de prisão até 1 ano, ou com pena de multa de 60 a 120 dias. Um consumidor deparando com uma situação de assambarcamento praticado pelo fornecedor ou pelo próprio adquirente, como neste caso, pelo próprio consumidor, deve comunicar a prática às autoridades competentes, neste caso a IGAI. Esta é a autoridade responsável por investigar e praticar as penalidades cabíveis. Como consumidor, é importante refletir sobre as práticas de consumo responsável e evitar compras excessivas de produtos, pois isto pode agravar ainda mais a situação para outros consumidores. Para evitar essas práticas, seja um consumidor consciente, solidário e responsável, denunciando essas práticas à IGAI ou à ADECO. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Obrigada a todos que estiveram a nos acompanhar durante esses minutos. Para si que ainda não é sócio da ADECO, pode associar-se mediante o pagamento de uma cota de 6 escudos mensais.
Já sabe que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.